Olha, eu vou começar então, como eu já anunciei, falando sobre a saúde que começa pela boca, né? E, na verdade, falar sobre os nossos dentes é falar sobre o nosso cartão de visitas. O sorriso, os dentes bem bonitos, bem alinhados, branquinhos, saudáveis, chamam a atenção das pessoas, né? Você sabe disso? Então, fora que o sorriso tem o poder de fazer com que a gente fique até mais jovem. Há quem diga que uma dentição bonita faz com que você possa rejuvenescer 10 anos. E hoje, para contar sobre os segredos de um sorriso perfeito, através de tratamentos estéticos de alta e última geração, que muita gente tem curiosidade, algumas pessoas nem sabem que existe, a gente convidou um cirurgião dentista maravilhoso, que é o Dr. Daniel Seni, que eu conheço pessoalmente, posso falar para você que é muito bacana em todos os sentidos, na excelência com que trabalha, na qualidade técnica que tem nas clínicas, nos equipamentos, na modernidade. Ele está na Clean Odontologia e está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. Prazer revê-lo, viu? Vamos sentar aqui pra gente conversar. Eu já vi que tem uns dentes aqui do meu lado. Um monte de dentes. Aqui a gente tem uma cartela que tem as cores, né? Com a escala de cores. É muito legal a gente entender que hoje todo mundo pode ter um sorriso mais bonito. Sim. E eu digo todo mundo porque eu já conversei bastante contigo. E é todo mundo mesmo, né? Com essa nova modernidade, com os novos materiais hoje, a gente consegue arrumar, colocar praticamente todos os sorrisos. Tem gente que já foi ao dentista e voltou triste porque ouviu assim, pra você não dá, não tem jeito. Isso é um protocolo antigo? Antigo. Eu já ouvi falar muito. O paciente chega super desanimado porque um profissional, é um absurdo, né? Falar, não dá porque o problema não está no seu dente, está na sua boca. Então hoje a gente consegue resolver tudo. Até a boca, hoje a gente consegue, tem tratamento que hoje o cirurgião dentista faz, que é preenchimento, botox. Então, sua boca é torta, isso não existe, a gente consegue arrumar até o lábio. Se o lábio tem alguma imperfeição, a gente consegue. E o dentista hoje pode fazer os preenchimentos, a aplicação da toxina botulínica, né? Tudo isso é viável. Isso, porque foi liberado justamente porque está tudo envolvido no sorriso, né? Eu costumo falar para os pacientes que, às vezes, um dente que a gente olha, eu trouxe até uma escala de cor para ilustrar isso. Então, um dente com, vamos colocar uma cor B1, para uma paciente com tom de pele clara é diferente do B1 com uma paciente com tom de pele mais escuro. Então isso vai variar muito, porque na realidade o dente está dentro de um conjunto. Né? A gente não pode olhar só o dente, a gente tem que olhar o conjunto. Por isso que são feitas várias prévias com protocolo de fotografia, com moldagens, com simulações, porque às vezes num projeto, que eu trouxe até umas fotos para ilustrar, no projeto a gente vê que ele pode estar torto no projeto, mas aquele projeto, no contexto do rosto, vai arrumar alguma imperfeição. Entendeu? Pra gente entender um pouquinho o que é que pode ser feito, a gente também tem algumas fotos, né? E talvez você tenha acompanhado aí, ou esteja acompanhando algumas transformações. As pessoas nem contam, mas a gente vê na televisão. De repente tá com um sorrisão bonito, tava com os dentinhos tímidos, de repente ficou com um sorriso mais amplo. Isso tudo é possível e a gente tem visto, né, hoje em dia. Então vamos mostrar alguns casos e assim a gente pode comentar, né? Fica mais fácil pra você que tá em casa também acompanhar. O que a gente tá vendo aí, doutor? Eu trouxe essa imagem pra mostrar como é feito hoje, né? Antigamente era feito moldes de paciente, então era um tratamento cansativo, era um tratamento que demorava muito, às vezes reabilitações demorava 3, 4, 5 meses. Hoje uma reabilitação completa a gente consegue fazer em uma semana. Uma reabilitação? E se o dente for torto, dá para fazer? Sim. Mas isso exclui o uso do aparelho ortodôntico? Então, depende do caso. Então, assim, dependendo da imperfeição, da posição do dente, às vezes a ortodontia ela vai ajudar a levar um posicionamento mais adequado à raiz do dente para a gente precisar mexer menos no dente. Mas isso também vai muito do paciente, porque tem muito paciente que fala, olha, eu quero uma reabilitação, mas eu não quero usar um aparelho. Não tem como usar um aparelho porque no meu dia a dia eu não vou conseguir fazer um tratamento ortodôntico direito, então eu já tentei e eu não consigo. Então essa é uma linha.
E tem pacientes que falam, olha, eu quero mexer o mínimo possível no meu dente. Então, aí é onde entra a ortodontia para tentar corrigir, levar as raízes numa posição mais adequada e aí vem a estética, que é o refinamento, né? Que vai refinar e colocar todos os dentes numa posição harmônica. Perfeito. Vamos continuar vendo foto. Eu sei que tem mais e depois você vai ver alguns casos, antes e depois. Como é que era o dente? Uau, esse parece com o meu e olha como é que ficou. Para você sentir o que é possível ser feito, tá? O que eu quero com isso? Chamar a sua atenção para uma autoestima mais elevada, mostrar para você que realmente é possível a gente estar de bem com o espelho, né? Não fugir dele e assim se relacionar melhor. Muitas vezes a sua aparência te prejudica nas relações interpessoais porque você se coloca constrangida. Então, que isso não aconteça mais. Vamos mostrar as fotos, então a gente vai comentando. Pode soltar a próxima. Então, isso eu trouxe, que hoje fala muito de visagismo, né? Então, isso mostra um pouco do que está tudo envolvido, né? Muitas vezes o formato do dente está envolvido um pouco com a personalidade da pessoa. Ah, é? Sim. Ali a gente vê o primeiro marcada mais oval, depois uma mais retangular, triangular e quadrado. O que é? Uma oval fica o quê? Mais... Então, as linhas são mais arredondadas. Então, é uma coisa mais suave, né? Uma pessoa mais sensível. Então, aqueles dentes mais retangulares, mais quadrados, é uma personalidade mais forte. Então, isso tem a ver... De toda forma, é isso que a pessoa passa. E se ela fizer a escolha de, por exemplo, vai fazer uma reabilitação e não pensa nisso, ela pode passar a imagem errada do que ela quer. Também. Olha, isso é interessante também, hein? Bacana da gente prestar atenção. Né? Ou, se não, ela vê um dente que ela acha bonito, ela se identifica com aquele dente. Então, isso vai passar um pouco... às vezes, uma pessoa mais sensível, ela quer ter... Às vezes até na posição da empresa que ela trabalha ou no envolvimento social dela, ela quer ter uma postura mais forte. Então isso a gente consegue melhorar isso tudo, principalmente os dois centrais, né? Que aí a gente deixa eles os caninos mais volumosos, os dois centrais mais quadradinho. Tá, e aí deixa menos espaço aqui pro fundo. Eu tô aqui pensando, eu vi a foto e fiquei pensando qual que é o meu sorriso, mas eu acho que o meu é o mais oval, não é? Ele é. Né? Sim, mais arredondadinho assim, mais ovalzinho isso. Pra trás? Na realidade, ele mostra mais os anteriores, né? Então, o formato dos anteriores. Mais as bordas. E a posição que ele está em relação aos seis anteriores. Legal, isso tudo tem que ser levado em conta. Vamos colocar a próxima foto, que assim a gente vai passando aí em todos os assuntos. Pode colocar. Então, ali eu trouxe esse caso eu trouxe para mostrar que o pessoal fala lente, mas tem muita gente que vem com muitos problemas e fala, mas o meu caso não dá para ser resolvido porque eu gostaria muito de lente de contato. Então, hoje em dia, a gente consegue misturar lente de contato com implante, com coroas. Então, a pessoa que tem alguns problemas, ela não está... É viável fazer um tratamento estético, mas tem alguns casos onde a gente vai ter que abraçar o dente inteiro porque ela já tem uma porcelana antiga, a gente remove aquela porcelana e adequa todo o sorriso, deixando todos os dentes com a mesma cor, com o mesmo formato. Tem que pensar num todo, né, doutor? E a função em primeiro lugar sempre. Sim, a vantagem também dessas porcelanas, que a gente chama de fragmento, de lente, elas vão deixar o sorriso mais bem encaixado. Então, tem muitos pacientes que eu termino a reabilitação e eles falam, nossa, eu estou mastigando melhor, e o fio dental passa melhor, porque as restaurações de resina, elas vão desgastando e aí o fio dental começa a pegar, começa a dificultar a higienização. Então, a porcelana, ela é mais lisinha, ela é mais polida do que uma resina. Então, isso facilita na higienização. Perfeito, e isso também tem um resultado a longo prazo. Muito mais duradouro. Muito bom. A gente vê umas coisas que às vezes assustam, né? Umas pessoas que estão com um dente muito claro. E você trouxe aqui essa cartela de cores, né? Você falou que isso tem a ver com o tom da pele. Por exemplo, antigamente não existia essa escala aqui. Tá? Ela parava aqui, parava no A1 e no B1. E as pessoas que tinham dente claro tinham dente dessa cor. Isso. Que era Hoje em dia, o mais claro é o B1. A gente está tão acostumado com os claros que a gente
se assusta quando é um mais branco até do que Isso, esse daqui, que esse é o mais branco de todos. Isso. Então isso não existia. Tanto é que você pode até reparar que colocaram a mais aqui na escala, né? Porque essas cores não existiam. Essas cores começaram a existir com essas novas porcelanas. Entendeu? Que aí a gente conseguiu fazer cores mais claras do que o B1. Essas cores claras a gente consegue só com clareamento ou tem que ser com lente de contato? Então, o clareamento normalmente... Olha, raros são os casos que a gente consegue atingir o BL2. Raro. Normalmente ele chega no BL4, no B1 com certeza chega, no BL4 vamos colocar uns 70%, 80%, e o BL2... vamos colocar aí 10% chega no BL2. É interessante que fora do contexto parece que isso aqui é um dente bege, né? Um bege atrás do outro, mas na verdade eles são branquinhos no contexto da boca, em harmonia com a pele e tudo mais. Vamos colocar mais foto, quero chamar a sua participação através do nosso WhatsApp no 011 9 50 45 18 40. Agora vamos lá de antes e depois? Pode soltar. Aí, então, olha a diferença. Então assim, nesse caso, a gente conseguiu... Foi feita a parte superior, esse caso é recente, eu estou terminando a parte inferior agora, né? Mas é uma pessoa mais de idade e foi colocado... Essa cor é o SBL4. Ah, que é esse que aqui, que nem é o tão brancão. Não. Lindo. Olha como ficou bonito. Fica natural. Fica uma cor natural e as pessoas hoje têm muito medo de parecer artificial. Esse aqui, ó. Deixa o Luciano vai mostrar de pertinho, que é o BL4, que vai ficar mais natural, como a gente viu ali. Que interessante. Então, assim, as pessoas falam muito, o sorriso ficou artificial. Isso vai também de como é feito o dente. A gente hoje tem duas maneiras de fazer. Se a gente tira, o dente ele sai da máquina, pronto para ser colocado. Como se fosse numa impressora 3D? Exatamente, ele sai da máquina. Legal. Quando ele sai da máquina, se a gente coloca ele direto, ele não tem ele tem o formato de um dente, mas a luminosidade que vai bater nele, ele tá chapado. Ele não tem ainda as nuances que tem um dente, porque o dente, quando você puxa muito de perto o dente, ele tem veiazinhas, ele tem trincas, ele tem todo um formato para que na hora que incide a luz, ele dá uma refletida de maneiras diferentes. Então, quando a gente coloca um dente chapado, ele vai parecer muito artificial. Então, quando você vê um sorriso artificial, muitas vezes ele pode ter, vamos supor que a pessoa tem os dois, foram colocados em pessoas diferentes, os dois BL2, mas para um vai ficar muito mais branco do que o outro, ele chega até a ser um azul. Porque de repente é um BL2 chapado. E o outro já num trabalho bem feito. Então existem profissionais e profissionais, é por isso que é bom a gente prestar muita atenção. É importante falar da tecnologia que facilita muito no encaixe, e quem na tá em precisão. casa vai entender essa tecnologia como, hein? Que dica que a gente dá para quem tá em casa? Então, procurar um profissional que trabalhe com maquinário apropriado. Então, hoje em dia, a gente não molda mais o paciente, a gente escaneia a boca do paciente. Então, o encaixe vai ser muito melhor, a estabilidade da peça vai ser muito melhor, então a chance de uma infiltração ou de cair é praticamente zero. Então, a tecnologia veio para ajudar nesse sentido, na adaptação. Isso. É muito legal, na adaptação. E o técnico de laboratório, que parece que quando as máquinas chegaram, o técnico vai sumir. Muita gente falava, o técnico de laboratório não vai mais precisar existir. Não, pelo contrário. Hoje o técnico de laboratório ele se adequou às novas máquinas. Então ele dá o toque final para que o dente que saia da máquina, que nunca vai sair exatamente igual ao nosso, a gente sempre precisa de um técnico que dá esse refinamento no dente para que fique igual o dente natural. Então essa é a diferença de um dente que você vê que é artificial, que você olha e fala, isso daí é artificial. E um dente feito às lentes, mas que fique natural, porque aí a gente trabalha todo o jogo de cores que tem o dente. Perfeito. Agora eu tô de volta aqui com o Dr. Daniel. Meu celular não tá aqui não, né? E eu preciso pra gente poder fazer as perguntas da turma que tá em casa do WhatsApp. Mas tem outras fotos de outros casos também pra gente comentar e mostrar aqui. Então vou pedir pra já soltarem a próxima foto e a gente comenta juntos. Olha o quanto melhora. Era um sorriso legal, né? Não tava tão assim crítico,
Mas olha a lente como preencheu os espaços que estavam em volta. Então a gente preenche o que a gente chama de corredor bucal. Que isso faz o sorriso ficar mais ampliado, né? Ele fica mais visível. Esse sorrisinho aí lembra um pouco o meu, que era mais estreitinho. Aqui atrás o meu fica com esse vãozinho, né? Então você alargou o sorriso. Alarga o sorriso, ele assim. preenche mais, fica um sorriso. Quer ver o meu? Deixa eu ver se tem dente de batom. Tá vendo? Isso aí. Fica esse espacinho aqui. É isso aí. Então seria alargar Dá um volume. ele. Dá um volume. Isso. Bonito. Isso rejuvenesce também, né? Muito. Que legal. E não sei se vocês repararam, dá até pra corrigir a imperfeição. Eu reparei ali que eu sou bem observadora. O dentinho daquele moço ali, ele tava um ladinho um pouquinho mais pra cima que o outro. Isso. Depois ficou alinhadinho, corrige, né? Olha lá. Tá vendo? E tinha um canino ali também mais protuberante, Isso, né? corrige com o lábio. Ele fica certinho com o lábio inferior. Bonito. Bom, daqui a pouco a gente mostra mais um caso, mas a turma em casa tá participando também. E aí a Vera, de Taquaritinga, ela quer saber se dá pra branquear e como os dentes naturalmente em casa. Em casa tem pasta de dente hoje que clareia os dentes. Elas fazem mal? Não tem perigo nenhum. O que não pode é as pessoas verem na internet bicarbonato, essas coisas, isso... Bicarbonato é ruim para a saúde do dente? Muito, porque o dente é um esmalte, como se fosse um vidro. Então é como se você estivesse passando algum material abrasivo no vidro, riscando o vidro. Então isso você usando todo dia, então você vai estar desgastando os dentes e deixando ele até pior, ele fica mais opaco o dente, ele perde o brilho. Okay. Então é proibido fazer isso. Até a Lauriane, lá de Feira de Santana, na Bahia, tá perguntando sobre isso, então a gente aproveita e deixa esse alerta aqui. Ela fala assim, hoje há muitos blogs que dão dicas de fazer clareamento com bicarbonato de sódio. Esse hábito é correto ou pode causar outros problemas? Não é correto. Proibidíssimo isso. Proibido, pode causar problemas? Sim. É para não fazer. Pode causar sensibilidade nos isso. dentes, porque você desgasta o esmalte, o dente começa a ficar mais sensível. Então, e a saúde começa pode. pela boca, não vamos brincar com isso. Quer um conselho? Manda um recadinho para esse blogueiro, para essa blogueira, falando que isso não é legal, que não pode, né? E fala para procurar um dentista. E procurar um profissional, né? Com não certeza. ver blog. De jeito nenhum, gente. A Maria Xavier, ela é do Rio Grande do Sul. Aliás, amanhã tem um especial da região sul e abrange aí o teu estado. Então não perca, assista o nosso Vida Melhor de amanhã, tá? E ela fala assim, boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber se uma pessoa com 53 anos pode colocar aparelho. Pode, não tem problema nenhum. Dependendo da correção. Depois que terminou o crescimento ósseo, o aparelho tem um limite. Por isso que a gente fala que o aparelho é legal hoje usar quando criança. Porque aí o osso está crescendo, a mandíbula, a maxila está crescendo, então você induz uma posição e vai levando, conforme o osso vai crescendo, você vai deixando aquele arco bem desenhado. Depois que o arco formou, você tem um limite, porque senão, se você forçar muito o movimento, o dente sai da tábua óssea, porque o osso já está formado. Aí é onde entram as cirurgias ortognáticas. Perfeito. Então, ela tem que ver o caso dela. Voltando ao assunto do clareamento, a Ana Beatriz, ela diz, existem algumas plaquinhas que a gente pode comprar para fazer o clareamento em casa. Elas funcionam? Qual seria o método ideal? Então, não é legal. Eu até trouxe uma plaquinha aqui para mostrar. O modelo antes, quando a gente faz no consultório, ele tem todo um cuidado. A gente aumenta o espaço, a gente prepara um modelo para que essa plaquinha tenha uma cavidade para o material ficar lá dentro agindo. Isso daqui que é uma máquina que faz a vácuo, isso daqui. Tá? Então, essa plaquinha que você compra e molda no seu próprio dente, ela vai grudar no seu dente. Então, não tem espaço para o material. Você vai colocar o material, na hora que você colocar na boca, o material vai sair tudo na gengiva. E aí vai machucar a gengiva. Então, porque não é abrasivo, ideal. Né? Na realidade, é um peróxido. Tá. Né? Ele vai agir tirando o pigmento do dente. Mas ele, por ser feito pro dente, que é o dente, ele é forte. Então, esse material na gengiva, que é muito frágil, ela machuca.
Ok, pode Então, machucar. por isso que não é recomendado. É recomendado fazer no consultório. Então procura um bom dentista. Daqui a pouquinho eu vou passar o telefone da Clínica Odontologia, tá bom? E aí você pode fazer isso. Vamos colocar mais uma foto pra gente ver mais um case. É legal olhar, né? Como é que ficou, como é que era, como é que ficou. Aí, olha. Olha Que dente lindo, né? É. Esse é bem branquinho. Então, essa cor é um B1. O B1 não cai seria nem o que no... aqui? Seria esse B1 aqui, ó. Gente, Olha a só, cor do com dente... batom vermelho, Depende ele dá do uma... batom, depende do tom de pele, né? Isso, depende até do tamanho do lábio, um lábio mais canudo, ele vai mostrar mais o dente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tanto é que eu nem pergunto para o paciente, eu não costumo perguntar para o paciente, escolhe a cor que você quer. Ele não tem noção, é difícil. A gente tem, porque a gente trabalha com isso, a gente sabe do que ele quer falar. Eu costumo mostrar o meu Instagram, as pessoas olham no Instagram e vê um sorriso de uma cor de um dente que ela acha bonito. Então, conforme a ideia dela, eu consigo levar isso para a boca dela. Interessante. Bom, temos mais perguntas aqui. Deixa eu abrir meu WhatsApp e a gente já vai. Próxima pergunta é da Mônica. Ela falou: boa tarde, meu nome é Mônica, minha cidade é Recife. Defeitos como esse, na parte superior, só tem reparação com lente? Então, nesse caso, ela poderia até usar um pouco uma ortodontia para dar uma corrigida nos dentes, ou com as lentes, seria mais indicada a lente. E funcionaria? Muito. Olha lá, que legal. E qual seria o problema da lente, né? Porque a pergunta dela é interessante, que ela fala assim, só tem reparação com lente? A lente, pelo que eu estou entendendo, é uma solução muito interessante. Muito interessante, porque ela é pouco invasiva. Mas tem que ter um desgaste desses dentes. Depende. Tem casos que, mínimo, a gente costuma trabalhar em esmalte, tá? O esmalte, com o tempo, ele tem um desgaste natural. Então, assim, sempre vai... O tempo leva a um desgaste do esmalte. Então, o que a gente faz? Num caso de um dente com um sorriso mais fechadinho e a gente precisa ampliar esse sorriso, praticamente a gente não mexe no dente. A gente precisa só de uma linha para determinar, para que a máquina, que é um scanner, consiga ler aonde é que ela vai começar a fazer o dente. Então, a única coisa que a gente precisa. O resto, no caso de um dente, que a gente vai melhorar, ampliar o sorriso, que normalmente é o que a gente faz para melhorar o sorriso. Então, praticamente a gente não mexe. Essa é a diferença que hoje em dia a gente escuta muito. Muita gente fazendo lente de contato. Só que tem que tomar cuidado com o profissional, porque a gente está vendo muitos casos de pessoas que estão desgastando muito o dente sem necessidade. E a manutenção da lente, isso é para a vida toda ou vai ter que fazer a troca? Não, como eu havia dito, a porcelana, ela não existe desgaste, ela vai ficar sempre daquela cor. A lente é de porcelana? A lente é de porcelana. E não quebra? Então, eu até trouxe aqui uns pedacinhos até para você ver, ó. Deixa eu ver. Pra você pegar na mão. Olha como é que ela é fininha. Isso é uma lente? E não quebra. Tá vendo? Ela é Deixa resistente. eu colocar aqui para você ver, Lu. Ela é super fina e ela tem uma resistência. Então, essa é a grande vantagem Parece dos uma novos, conchinha. dos novos materiais, que eles são extremamente estéticos e, ao mesmo tempo, são muito resistentes. Coisa que antigamente não existia uma porcelana dessa. A porcelana foi desenvolvendo. Então, na realidade, a tecnologia foi isso, foi melhorar a dureza da resistência dessa porcelana. Ok. A Milena, de Araraquara, ela pergunta: clarear os dentes os deixam mais fracos? E quem possui sensibilidade piora? Outra pergunta: mordida cruzada resolve com lente de contato ou só com aparelho? Então, tem que ver o nível da mordida cruzada. Naquele caso, até mostrei, tem uma imagem ali que eu mostrei, que estava um pouco cruzado um lado, a gente conseguiu descruzar muito fácil, só trabalhando a parte superior. Então, assim, tem casos que Com lente ou com aparelho? Com lente. Com lente. Com lente. O aparelho também vai corrigir. Então, assim, é importante ver o nível do caso dela. Mas, normalmente, a gente consegue com a lente. Só que aí, normalmente, a gente tem que trabalhar o superior e inferior. Então, vamos supor que seja cruzado, né? O inferior para o lado de dentro e o inferior para fora.
Então, o que, que a gente faz? A gente aumenta o volume, né, do superior e diminui um pouquinho o inferior, joga um pouquinho para dentro o inferior. Então, a gente descruza a mordida com as lentes. Muito bem. Helena de Volta Redonda, ela quer tirar uma dúvida e ela quer saber o seguinte: o último dente para fazer canal, se a boca é pequena, isso pode ser um impedimento para o dentista fazer o canal? Aí ela diz, porque fui em um dentista de canal que disse que minha boca é pequena e que não conseguiria fazer o canal deste dente. É o último da parte de baixo. Então, se for o último, esse último que ela está falando é o siso, que é o terceiro molar, eu recomendo extrair. Porque é um dente que não tem uso, não vai atrapalhar na mastigação, ela vai sentir até melhor. Até para higienização é melhor, é um dente que atrapalha. Agora, se é o segundo molar, aí hoje existem técnicas para que consiga fazer o canal, para ela não precisar perder o dente. Que aí o interessante é manter esse dente, né? Eu aconselho ela ver a opinião de outros profissionais, outros especialistas, para ela definir e não perder o dente. Legal. O Luciano é de Tupaciguara, em Minas Gerais. Ele diz, minha mãe, Joana, tem mania de colocar muita pasta na escova de dente. Doutor, por favor, fala pra ela que isso faz mal. Então, Joana, olha aí, Joana de Tupaciguara, em Minas Gerais, mãe do Luciano. Então, Joana, não tem necessidade de colocar tanta pasta assim, né? Na realidade, a gente coloca um grão de ervilha ali em cima, né? Uma quantidade pequena, não precisa tanto, porque a pasta ela tem detergente, então ela forma muita espuma. Então uma quantidade pequena já é o suficiente. Agora, é melhor que ela coloque bastante do que não escovar o dente. Então, Sim. Se não tá fazendo mal para ela, ela só vai gastar mais pasta. E, gente, escovar dente é disciplina, é higiene, tem que escovar. Sempre, né? Sempre. Acordou, escova o dente. Tomou café, escova o dente. No mínimo 3 vezes. No mínimo, tá? Tem que escovar. E passar fio dental, doutor, pode ser de vez em quando? Não. É todo dia? É todo dia. Pelo menos uma vez antes de dormir, eu recomendo. Pelo menos. Bom, doutor Daniel Ceni, cirurgião dentista, trouxe aí pra gente as novidades, a modernidade, bateu na porta e a gente pode, sim, ter um sorriso bonito, um sorriso perfeito. E é claro que você precisa de um profissional gabaritado pra isso, tá bom? Se você quiser mais informações no www.cleanodontologia.com.br, cleanodontologia.com.br. O Instagram do doutor Daniel é Daniel Ceni, DR Daniel Ceni, ou no Clean Odontologia. O telefone é 011 4200 0202. Você pode ligar para bater um papo. Muito obrigada e até a próxima, viu? Adorei. Prazer em recebê-lo. Opa! Obrigada.